Graça e paz a todos, uma noite abençoada para vocês, amém? Glória a Deus, quantos estão felizes aqui nessa noite? Diga eu! Diga mais forte, eu! Você que está em casa pode dizer, eu estou feliz. Sabe por que você precisa estar feliz? Porque você está soprando um sopro de vida aí ainda. E todo ser que respira, ele pode dar glória ao Senhor. Você que está em casa agora, você pode dar um brado de glória ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Amém? Gratidão pelo convite, pastor Mateus, pastora Leila e toda a amada igreja. Que o Senhor continue a frutificar nessa obra. Um mês de aniversário é o mês onde o Senhor estabelece portas, janelas, chaves, liberação, porque o nosso Deus é Deus profético, amém? E o nosso Deus, Ele é Deus de maravilha, e aquilo que o Senhor começou, Ele vai gerando dia após dia milagres, e este ministério, ele é um ministério de milagres, sabe por quê? Diga assim, por quê? Trabalhar com família. É milagre? Sim, claro que é. Por que é milagre? Porque nós hoje estamos debaixo de sistemas onde tudo coopera para a destruição familiar. Tudo vai contribuir para que famílias e projetos de Deus sejam destruídos. E quando então nós voltamos os nossos olhos para Cristo, nós entendemos que o maior projeto está com a base familiar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Mateus, pela vida da pastora Leila, e deixo aqui o nosso abraço do Ministério Palavra Viva, portas abertas ali. E o Ministério Palavra Viva, ele realmente é algo que Deus tem construído em nós todos os dias, o desejo de tocar em vidas e tocar em almas e ver vidas sendo transformadas, lapidadas, geradas por Ele. E esse é o plano de Deus, esse é o desejo de Deus. Louva a Deus, mas o pastor Mateus, nós temos uma longa caminhada, uma longa história, e a cada dia a gente vê que a palavra de Deus se cumpre dizendo que há amigos mais chegados que irmãos. E o Mateus, ele é para mim um irmão, né? Além de ser um irmão em Cristo, que realmente vamos morar no céu, aqui na terra Deus nos presenteou como um irmão, né? Eu falo que às vezes, por muitas vezes eu intercedendo em oração em casa, a mesma coisa que eu sentia, ele sentia, a gente tem uma conexão muito grande no Espírito. E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui, somando em favor do reino, amém? Então abra o seu coração. Esse mês de setembro é um mês que realmente é um mês que a gente tem que profetizar. Profetizar porque é um mês onde nós precisamos anunciar cada dia mais sobre a fé, a existência da fé. Nós nunca vimos em tão número, eu sou estudante de psicologia, e nós nunca vimos tão alto nível de procura com pessoas com tentativas de suicídio, com pessoas compromissadas com a sua mente totalmente doente. E diante disso queima dentro de nós vermos realmente podermos ajudar pessoas. E eu sei que você que está em casa pode dizer para mim, mas eu não tenho nenhum diagnóstico. Graças a Deus. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação todos os dias e até mesmo com quem nós convivemos. Porque estão passando tão desapercebido que quando nós percebemos já está a situação muito grave. Então, diante disso, a palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus nos direciona para que a gente possa fazer algo ainda em tempo oportuno. Paulo escreve um versículo e eu quero dizer isso para você nessa noite. Em 1 Coríntios capítulo 14,
Paulo fala assim no versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Em algumas traduções pode ser que é diferente, mas a palavra é o mesmo, amém? Diz assim a palavra de Deus: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Ou no mundo há muitas línguas diferentes. Algumas traduções diz vozes, e eu gosto desse termo de vozes, para que a gente possa entender que nenhuma voz é sem sentido. E por muitas vezes nós estamos numa sociedade aonde a sociedade traz muita tensão de muitas vozes nas redes sociais, no nosso convívio, no trabalho, no nosso dia a dia. São tantas pessoas falando e te dando às vezes direções, te dando argumentos, trazendo para você um conceito de vida sem experiência. A gente vê tantas pessoas dizendo: faça isso que dá certo, faça aquilo que dá certo. A gente vê tantas coisas acontecendo, e nós estamos diante de muitas cobranças nessa sociedade. Muitas cobranças essas que têm gerado em muitas pessoas traumas, inseguranças, medo, pânico, dor, tormento. E essas muitas vozes que começam a dizer: para de comer, para de beber, faça isso, faça aquilo, usa isso, não usa isso, usa aquilo. E a gente vai começando então a dar vazão para tantas vozes. E essas vozes então começam a nos direcionar, porque a pessoa que não tem uma vida com propósito, ela ouve qualquer um. Uma pessoa que não tem um significado de vida, ela presta atenção em muitas vozes, ela absorve muitas coisas no seu dia a dia. Quantas pessoas, por exemplo, levantam pela manhã e tá tudo bem com o marido, tá tudo bem com o filho, e de repente ouviu uma voz no trabalho ou com alguma coisa na internet, o humor altera, as emoções se abalam. Até aquele que não tem nada a ver, você começa a trazer para aquela pessoa ali uma má resposta, uma má conduta, uma má direção, e você reage de acordo com as suas emoções, por causa de uma voz. Por causa de uma voz que falou com você algo, e as suas emoções que estavam desalinhadas, a sua emoção que estava já com muitas coisas que foram alimentadas, permitiu que essa voz governasse as suas emoções. E diante disso então, a sociedade, as pessoas, o nosso convívio, as más notícias, nós vimos aí recentemente a questão da pandemia. Quantas pessoas, por muitos noticiários, se tornaram enfermas por causa dos noticiários. Não é porque teve contato com convívio com alguém que estava doente, é por causa das redes sociais que todo dia bombardeavam, a ponto da pessoa acreditar que ela já estava doente, que ela já estava infectada, que ela já estava até terminada de morte. Quantas pessoas permitiram e estão doentes emocionalmente porque vivem uma vida perturbada por causa de uma fala de alguém, por causa de uma situação que aconteceu, e vive essa guerra interior. Uma guerra interior porque tudo parece estar chegando ao fim. A gente vê aí os apocalípticos de plantão. Parece que o mundo está acabando, parece que tudo está dando errado, parece que tudo vai pegar fogo, só se ouve má notícias. Igreja, eu quero declarar nessa noite um antídoto para nossas vidas. Nós sabemos que os tempos são maus, nós sabemos que está se cumprindo as escrituras, mas nós precisamos dar voz àquele que dá vida.
Nós precisamos dar voz àquele que vai produzir algo novo nas nossas vidas. Nós precisamos nessa noite de entender que essas muitas vozes estão nos confundindo, estão nos impedindo de chegar ao estado desejado, que é uma vida e vida em abundância. Uma pessoa, Deus nos fez 2 promessas a respeito da vida. E quando Ele disse que a vida que Ele nos projetou aqui foi uma vida em abundância, e a segunda é uma vida eterna. Essa foi o próprio Senhor Jesus. E quando nós entendemos hoje quantas pessoas vivem uma vida de abundância aqui nessa terra, quantas pessoas têm uma vida de excelência porque não permitem ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que faça o quê? Ouça a voz do Espírito de Deus. E no meio de muitas vozes a gente não consegue identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. No meio de muitas vozes a gente não consegue ter consciência do fato verídico. Você já viu que no meio da tribulação, da turbulência, tomamos atitudes precipitadas, agimos de forma inconsequente, por causa dessas muitas vozes. Vozes que trazem dores do passado, vozes que trazem o passado muito presente, fazendo com que as nossas atitudes mudam, falas, comportamento, atitudes, ações. Sabe por quê? Porque essas vozes do passado, da rejeição, da dor que não foi resolvida, do problema que não foi solucionado, continua muito patente no presente hoje. Eu preciso cessar essas vozes. Eu preciso dar fim nessas vozes. E para que isso aconteça, Paulo fala a respeito que nós precisamos usar um escudo da fé. Nós precisamos usar um escudo porque nós temos os dardos inflamados do maligno. A nossa luta, ela é diária, e nós sabemos que há um ser que luta contra mim e contra você, e ele vai tentar bombardear justamente aonde você está, o quê? Com as emoções desalinhadas, com sentimentos não tratados, com feridas mal resolvidas. Esses dardos vêm como um veneno, e esses venenos então eles vão lastrando. Nós precisamos apropriar do escudo da fé, que destrói os dardos do inimigo. A fé, ela produz vida. A fé, ela produz algo novo dentro de nós. A importância de gerarmos dentro de nós esse entendimento do que é a fé, do que move o coração de Deus. Nós precisamos compreender que nós não temos o que temer, mas nós temos a quem temer. Nós temos a quem temer e não o que temer. E quando há ausência de fé, nós tememos aos acontecimentos e não a pessoa do que pode fazer. Por que que muitas vezes desequilibramos? Porque tememos as coisas e não a quem. E é necessário que tememos a quem pode todas as coisas. Sujeitai, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é você inclinar a Ele, é você permitir Ele operar, é você permitir Ele fazer na sua vida com excelência. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando nós entendemos que Ele é fiel para cumprir, nós só temos vida por causa dEle. Somente por causa dEle. É interessante que eu estava dando um curso esses dias de Libertadores. E no curso ontem eu estava falando sobre corpo, alma e espírito. E nós somos esse ser que é o corpo, alma e espírito. O corpo é o receptor. A alma é o que aloja as nossas emoções. A alma é o que aloja a sua consciência, é o que aloja o livre-arbítrio. A alma é onde aloja esses sentimentos. Por isso que uma alma, quando ela não é curada, quando não é tratada, o espírito não tem liberdade para agir. O espírito, ele só ganha liberdade quando eu compreendo verdadeiramente que eu só tenho vida porque o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus
Deus, ele é espírito. E para que nós tivéssemos uma comunhão com ele, precisávamos de um espírito em nós. Porque se fosse só alma e corpo, nós não teríamos conexão com Deus. E diante disso, Deus então nos dá o que? Um espírito. E é esse espírito é que produz vida, é esse espírito que traz intimidade com Deus, é esse espírito que faz todos os dias nós permanecermos alinhados e ligados naquele que faz todas as coisas. Por isso que enquanto não entendemos, vivemos uma vida com o espírito, somente um espírito vivente que anda, que fala, assim como Ezequiel, quando ele declara ali em Ezequiel 37, que havia um vale, e nesse vale então havia ossos. E quando o Senhor disse para ele: profetiza, Ezequiel, profetiza. E ele começou a profetizar, osso com osso, junta com junta, e foi formando um corpo. Só que só um corpo não resolve. E ele percebeu então que aquele corpo não tinha o quê? Um espírito. Sabe por quê que a nossa luta neste mês contra o suicídio? Porque o espírito da vida precisa entrar em nós. Porque senão tornamos como um cemitério seco, vale seco, ossos seco. E por isso, quando nós compreendemos que verdadeiramente o espírito da vida pode habitar em mim, e eu posso ter uma vida de excelência, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida que agrada o coração daquele que me formou. Você não é um caso, você não é um acontecimento, você foi projetado por Deus. Teve alguém que te projetou com muito amor. Teve alguém que pensou até nos seus detalhes, que para você às vezes hoje é defeito. Às vezes para você, você olha e vê um defeito imenso no seu nariz, e isso te incomoda. Mas para aquele que te projetou, quando ele te desenhou, ele olhou e disse: está perfeito a minha obra. Sabe o que é isso? O amor é tão eterno, o amor é tão de graça, que ele não nos vê como defeito, ele nos vê como alguém parecido com ele. Isso são os nossos olhos quando é bom. Porque se a janela dos nossos olhos forem bom, todo o nosso corpo vai ser bom. Mas quando a janela dos nossos olhos é ruim, tudo que tiver à nossa frente vai ser ruim. Você pode morar na melhor casa, que você vai ter defeito. Você pode ter o melhor casamento, que você vai ver defeito. Você pode estar na melhor congregação, você vai ver defeito. Sabe por quê? A janela dos seus olhos precisam ser limpas, para que você olhe para dentro de você e compreenda de quem é essa responsabilidade de escrever a minha história. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos transferindo a responsabilidade da nossa vida para outro. Quando a gente entende sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um fez aquilo que era cabível a ele fazer, mas o Filho sempre deu a glória para o Pai. O Filho, em João capítulo 5, é muito interessante ali, quando os fariseus, eles começam a questionar, porque havia um homem, 38 anos acamado. 38 anos, aquele homem sozinho, aquele homem isolado, aquele homem numa fila, aquele homem ali em uma situação deplorável, uma situação difícil. Mas ele não desistiu, ele ficou ali 38 anos esperando o milagre dele chegar. Deixa eu te dizer, mesmo que você tenha motivo para desistir, hoje é dia de você ver que o seu milagre vai chegar, que algo vai acontecer. Porque quando Jesus entra, quando Jesus vem ao nosso encontro, algo novo acontece. E naquele momento Jesus então passa por aquele lugar. Eu fico pensando, porque aquele homem ali já estava no momento dele até às vezes acostumado com a situação. Porque muitas vezes nós acostumamos com a situação, e aí quando chega o momento da gente tomar uma atitude,
nós não queremos nem tomar atitude porque já está cômodo, favorável até a situação de desgraça. Quando depende de nós uma ação, nós fugimos. Fugimos como Adão fugiu de Deus. Fugimos como Jonas fugiu de Deus. Somos fujão quando depende de ação. Tudo bem? Tem alguém comigo aqui? E então, diante disso, aquele homem ali, acamado há 38 anos, poderia ter desistido. Ele arruma justificativas para a defesa, porque a gente é mestre em defesa. A gente está criando tanta historinha para nós. Gente, como a gente cria historinha para poder viver na mesmice. A gente cria historinha, não, a culpa de eu estar assim, sabe por que é? É porque eu fui abusada lá na infância. E hoje eu estou vivendo isso, por quê? Porque a culpa é dele. Olha, eu estou desse jeito porque meu marido, você não acredita como é que ele é também não. Meu filho, a gente está transferindo a responsabilidade para o outro, sendo que a caneta da sua vida está na sua mão. E você que está deixando o outro escrever a sua história. Você tem que ser o protagonista da sua história. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história todos os dias. Você tem a oportunidade de fazer valer a pena todo dia. E naquele momento, aquele homem tem já uma historinha pronta. Ele tem uma historinha muito legal para contar. Como eu e você muitas vezes somos mestres em criar. E aquele homem diz, olha, também quando eu vou, alguém já foi. E quando eu, já passou. Aí eu tô aqui, né? Sabe o que é isso? São historinhas para nos convencer de permanecer no estado que a gente fica. E Jesus então olha para aquele homem e fala aqui, então pronto. Toma o teu leito e anda, ou seja, atitude. E é isso que muitas vezes implica em nós. Porque é muito mais fácil a gente tomar a atitude errada do que tomar a atitude certa, de buscar no Senhor, de aproximar do Senhor, de buscar na onde tem realmente alimento que vai te sustentar. É muito mais fácil você sentar às vezes numa roda de bar e tomar uma cachaça. É muito mais fácil você ir para uma boca de fumo e usar uma pedra. É muito mais fácil você pegar a sua roupa e sair de casa. É muito mais fácil você dar tchau pro emprego porque você não suporta pressão e decisão. Tudo bem aí? E aquele homem então, ele tem que pegar o leito. E eu assim, diante de Deus, com muito temor, eu oro para que eu não fique como um fariseu. E eu quero nessa noite dizer para você que você também não fique como um fariseu que perca a oportunidade da graça de Deus. Aqueles homens estavam ali no momento de aproveitar a oportunidade da graça de Deus. Mas às vezes a gente está tão religioso, às vezes a gente está tão cheio de si, que a gente perde os detalhes que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente perde as oportunidades mínimas que Deus está fazendo. E ali em João 5, quando aquele homem levanta e toma o leito e sai, os fariseus começam a ter um questionamento de Jesus. Gente, eles estavam perdendo uma rica oportunidade de reconhecer um milagre para achar um defeito. Eles estavam perdendo a oportunidade de ver a ação de Deus para ver os defeitos da religião que eles criaram. Porque dentro deles era sábado, não podia fazer milagre. Não podia. E outra coisa que não podia era dizer que Jesus era filho de Deus. E aí quando eles veem esse confronto então com eles entram num questionamento. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de dar glória para o Senhor nas coisas pequenas, porque algo ainda não foi solucionado da forma que nós queríamos. Muitas vezes você teve tantos motivos para agradecer, motivos de livramento, motivos de gratidão, e nós muitas vezes esquecemos de agradecer para olhar aquilo que Ele não fez, ou aquilo que Ele não está fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em João capítulo 5 versículo 17, Jesus disse assim, olha, o meu Pai trabalha até agora, ou seja, mesmo que você não está vendo, mesmo que você não entenda, Ele está trabalhando em meu
meu favor, em seu favor. Deixa eu dizer, existem áreas da sua vida, existem áreas da minha vida, que muitas vezes não vai ser da forma que nós queremos, não vai ser do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Ele que quer, da forma que Ele faz. Por quê? Porque a obra dele é boa, perfeita e é agradável. Tudo bem? Sabe por que isso? Porque nós estamos acostumados a dizer, mas eu venho na igreja e eu estou orando e isso não acontece. Ah, mas eu já sou fiel ao Senhor e a minha vida não muda. E aí eu esqueço de ver o que Ele já está fazendo, o que Ele já fez. Eu esqueço de reconhecer os milagres, o que Ele já operou. E eu começo então a colocar uma venda nos meus olhos e no meu coração de um sentimento de ingratidão. E eu começo então a me rebelar, principalmente contra Deus. Eu começo a dizer que Deus não me ouve, que Deus não me responde, que Deus nem se preocupa comigo, que Deus nem está se importando com o que eu estou vivendo. Como se Deus fosse homens que prometem e não cumprem. Como se Deus fosse homens que fizesse um trato de aliança e quebrasse. Não é esse o Senhor que te formou, te projetou para viver os projetos dele. A fé que promove vida é aquela que vai gerar em você uma confiança mesmo no meio das tempestades. Porque você vai começar a olhar com um olhar de gratidão. Mesmo nos momentos difíceis, eu tenho um Pai que trabalha em meu favor. Eu tenho um Pai que está trabalhando em meu favor. Pode ser que não seja a área que eu desejava, mas ainda Ele está trabalhando. Ele está fazendo algo, não do jeito que eu projetei, não do jeito que eu idealizei, mas Ele está trabalhando. Foi isso que Jesus estava dizendo ali para os fariseus. Eu não faço nada por mim mesmo, eu faço porque o meu Pai quer que faça. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus não quebra princípios. Pensa comigo. Jesus tem toda a autoridade para fazer o que quiser. E Ele disse que tudo que nós pedirmos no nome dEle, cremos, receberemos. Sim ou não? E aí a gente vem com essa mente dizendo, mas eu já pedi para Jesus. E Ele fala, mas o Pai não autorizou. Mas eu já falei com Jesus. Você já falou com meu Pai também? Qual de intimidade que você tem com o Pai? Você precisa criar intimidade com o Pai. E essa intimidade com o Pai vai fazer você entender que essas áreas, que essas situações, não é porque Jesus não quis fazer, é porque o Pai ainda não deu o aval para poder concretizar na terra. Não é porque Jesus não te ouviu, não é porque Jesus não te entendeu. Não, Ele só faz segundo o plano do Pai, não segundo o meu plano. E muitas vezes a gente está entendendo que é segundo o meu plano, e eu começo a querer dar ordem para o meu Pai, como se Ele fosse acatar as minhas ordens. E diante disso eu vou criando sentimentos dentro de mim, de frieza espiritual, de afastamento das coisas de Deus. Eu vou criando resistência em comunhão com o outro. Eu vou me isolando de tudo e de todos. Porque do céu nada desce. Uma mente doente. Porque algo não aconteceu. Não é que não aconteceu. É porque aconteceu milagres como aquele homem que estava há 38 anos. Mas para os fariseus era insignificante. Existem áreas da nossa vida que Deus está operando e para nós se torna insignificante, porque nós focamos em um só lugar. Nós colocamos a nossa mente ali, dizemos sobre aquilo ali, tem que ser no meu casamento, e não adianta ser no filho. Não é o meu financeiro, mas aí você não vê a mudança que houve na sua casa, a provisão está chegando, o recurso está vindo. Não, mas eu quero prosperar na minha área financeira, mas Deus está te dando graça. E aí você começa a olhar aquilo ali e você não vê graça. Ou seja, perdemos oportunidades de vivermos o milagre de Deus.
Perdemos a oportunidade de reconhecermos o milagre de Deus em nós. E eu quero nessa noite trazer para você um salmo. E esse salmo eu quero que nessa noite nós possamos trazer a existência para nossas vidas. A palavra de Deus fala no Salmo 46. Abra a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Às vezes você que estava em casa, estava cheio de motivos, de áreas que você pensava que Deus não estava mais se importando. Deixa eu te dizer, Deus está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando em seu favor. E é isso que você precisa hoje acreditar. E isso vai mover, vai virar chave na sua vida. Porque esse é o Deus, o general dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus que é conosco, o Deus Emanuel. A palavra de Deus diz em Salmo 46, e você vai declarar comigo aí agora também. Aonde você estiver, se você estiver dirigindo, se você estiver em casa, se você estiver, olha, num leito de hospital, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que Deus é o nosso refúgio, e Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você não está só, e neste lugar onde você se encontra neste momento, Ele está aí com você também, Ele está aí com você também. Ele é o Senhor bem presente na nossa angústia e na nossa tribulação. A palavra de Deus diz assim em Salmo 46, eu queria convidar você agora a ficar sobre os seus pés, você que é presente. Essa água aqui pode tomar? Coloque sobre os seus pés, nós vamos fazer aqui um ato profético. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Muitas coisas têm acontecido no nosso dia a dia, as nações derretendo, as vacinas, a colisão no mundo, as guerras, os conflitos, tantas notícias, tantas vozes. Mas ainda assim nós não temeremos. Ainda assim nós não temeremos, porque o inabalável está no controle do abalável, amém? O inabalável está no controle do inabalável, está no controle do abalável. Aquilo que está abalado, tem alguém que é inabalável, que está no controle. E é Ele que está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala assim, você vai declarar comigo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente nas minhas tribulações. Portanto, eu não temo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, diga assim, há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus. Diga assim, há um rio, cujas correntes alegra a minha vida. Há um rio, cujas correntes alegra a minha casa. Há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Divinópolis. Você pode declarar isso? Ao santuário da morada do Deus Altíssimo. Deus está no meio. Deus está no meio dessa cidade. Deus está no meio da minha casa. Deus está no centro da minha vida. E eu jamais serei abalado. Deus me ajuda. Desde o romper da manhã. Pode bramar as nações. Reinos podem se abalar. Deus faz ouvir a minha voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E eu posso nessa noite dizer a todas essas áreas da minha vida que estavam abaladas, desalinhadas,
nas minhas emoções, eu posso dizer hoje: venham, venham, venham contemplar as obras do Senhor, pois Ele tem feito grandes coisas na terra e na minha vida. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele cessa as guerras na minha vida. Ele cessa as guerras na minha emoção. Porque Ele quebra o arco e Ele despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. E eu posso dizer nessa noite: aquieta, aquieta, pois eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o eu sou. Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado em toda a terra. Ele é exaltado na minha vida. O Senhor dos exércitos está comigo. Está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E eu quero dizer para você: aquieta-te. 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 Reconheça as suas limitações hoje. Quando você olha e diz: Deus é o meu refúgio, eu reconheço as minhas limitações. Agostinho escreveu algo, dizemos: nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer hoje que inclinar diante dele e esperar a ação dele é o melhor. Que inclinar diante dele e aquietar é assinar um atestado da minha inabilidade, da minha imperfeição, e dizer: eu confio em alguém que é superior, eu confio em alguém que pode todas as coisas, eu confio naquele que me projetou, que me gerou, que me fez. Eu sei que às vezes o seu cérebro envia mensagem de destruição, que as suas emoções podem enviar sentimentos, que esses que estão abalando, te intoxicando, mas hoje, aquieta o teu coração. E permita hoje receber o recado de Deus e reconhecer Deus, quando Ele fez o mundo e o planeta, Ele em 6 dias, e no 7º Ele descansa. Muitas vezes descansar no meio da tempestade, muitas vezes descansar no meio de um problema, muitas vezes descansar em momentos difíceis, vai exigir de você fé, vai exigir de você ação, mas muitas vezes a ação vai ser algo de dependência, uma ação de dependência total, total. Deus, Ele tem um roteiro para a sua vida. Ele tem um roteiro. E esse roteiro está incluído os projetos dele. Cabe somente você entrar no roteiro dele. Cabe somente você dizer: Senhor, a minha história, Senhor, eu estou escrevendo na força do meu braço. A minha história eu estou escrevendo na minha emoção frustrada do passado. A minha história está sendo escrita, Senhor, com as emoções desalinhadas. Por isso eu não vou hoje esconder a minha dor. Deixa eu te dizer, a primeira coisa que você precisa hoje é reconhecer aonde dói. Não tem problema reconhecer a dor. Não tem problema você dizer aonde está doendo. Deixa eu te dizer, para de criar historinhas daquilo que está doendo. Chega e diz: está doendo aqui, ó. Quantas vezes a gente cria fortalezas para nos esconder a nossa dor, e está ferido, e está machucado, e está doendo, mas eu crio uma fortaleza. Mas quando eu chego no meu secreto, e o Senhor é aquele que vê no secreto, meu amado. O Senhor é aquele que te vê no profundo e no escondido. Rabarabachai. Ele é o Senhor
que, como ele disse em Jeremias 1:5, antes, ele já estava te formando ali no ventre materno, ele já te conhecia. Então você não precisa ter vergonha de chegar para ele e dizer o que está acontecendo. Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Ele é o socorro, ele é o refrigério para a sua alma, ele é a solução. Ainda que você não está vendo, ele é. E ele nunca vai deixar de ser. Ele não vai deixar de ser. Quando nós reconhecemos a nossa dor, lembra de Elias. Elias, por uma voz, ele se esconde em uma caverna, porque, como eu disse, Paulo escreveu em 1 Coríntios, ele diz que no mundo tem muitas vozes, e dependendo da voz que você ouve, você vai até para uma caverna, você vai para lugares terríveis, assombrosos, lugares escuros, dentro de um quarto fechado. Deixa eu te dizer, hoje eu quero profetizar que vai haver luz aí onde você está, porque foi isso que aconteceu com Elias. Quando Elias estava ali naquele lugar deserto, o Senhor mandou anjos ali servir. O Senhor serviu, mas chegou um momento que passou tantas coisas naquela caverna, mas o Senhor veio como um cisto de tranquilidade. E a palavra de Deus diz ali em 1 Reis 19:11 que o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na minha presença. Saia, pois eu, o Senhor, vou passar. Sabe o que é isso? Que o Senhor se importa tanto com nós, que Ele está dizendo para você hoje: sai desse estado. Sai desse estado que onde vozes te levou para esses cativeiros. Sai desse estado onde você mesmo permitiu ser levado para este cativeiro por causa de uma dor. E o Senhor diz: porque eu vou passar. Assim como fui com aquele jovem de 38 anos, eu sou o mesmo. A palavra de Deus fala que havia um jovem. Quando fala em questão do Senhor passar, me vem um tanto de coisas ao mesmo tempo na minha mente. O Senhor disse que ele estava saindo de Jericó e havia ali um cego. Deixa eu te dizer, oportunidade é agora. Aquele homem começou a clamar, e aí eu fico pensando, porque havia tantas vozes ali, mas ele identificou a voz do mestre. Havia tantas vozes ali, dizendo para ele: cala a boca, para de gritar. E quanto mais mandava ele calar. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Sabe essa voz que está dizendo para você: não clama, não grita, não sai deste lugar. Hoje você vai dizer para essa voz: eu vou gritar por socorro. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que ele venha ao seu encontro, até que ele mande te buscar, até que ele venha e diga: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque havia muitas vozes, mas era preciso ele ouvir uma voz, aquela que disse: traga ele para perto. E essa voz que está dizendo para você hoje: vem para mais perto de mim. Venha. É atitude. É atitude de largar para trás a capa que me prende. É de largar para trás aquilo que estava. Paulo escreveu em Filipenses: uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para o alvo. Seu alvo é Cristo, meu amado. Você só tem vida por causa dele. Você só tem vida nele. E ele é Deus que hoje, ele pode dizer para você que ele te amou com amor eterno. Ele não só te amou com o amor dessa terra, ele te amou com amor eterno. E sabe o que é esse amor eterno? Ele não só te quer aqui, como ele te aguarda numa eternidade. Ele não só te quer aqui. Por isso, sabe o que acontece com a condenação do pecado? Que eu penso que o meu amor de Deus me resume no pecado que eu faço aqui.
E então eu não aceito a graça, porque quando eu entendo que o pecado que me separa de Cristo, quando eu confesso, Ele é fiel e justo para me perdoar, e Ele diz: eu te amei e continuo te amando. E eu te amei não só aqui, mas eu te amei para a eternidade, por isso eu não vou te negociar. Está entendendo que não é o pecado que vai te separar de Deus, mas é a atitude de mudança que muitas vezes vai nos separando de Deus. Porque quando nós reconhecemos que o meu pecado confessado me atrai, porque o amor dele é eterno, o amor dele não limita nas minhas atitudes erradas, mas limita na ação que foi completa dele. Por isso, meu amado, para de se culpar. Para de se culpar. E se entrega, se rende. A culpa é um sentimento que vai nos atrofiando. Que vai nos atrofiando a ponto de se tornarmos algo tão insignificante. Deixa eu te dizer. Lança sobre o Senhor. Lança sobre Ele. Às vezes você tem inúmeros motivos, como tantas coisas acontecer. Às vezes hoje a sua alma está igual a de Noemi, amarga. Mas é necessário você hoje tomar uma atitude de sair desse lugar que é escasso, desse lugar de perdas, desse lugar aonde só te trouxe dor e sofrimento, meu amado. Enquanto Noemi quis ficar num lugar distante da terra do pão, enquanto Noemi quis ficar num lugar distante tentando resolver a sua dor com a situação, ela só ouve mais dor. Por isso ela considerou alguém amargo, de uma alma amarga, porque está longe da casa do pão, está longe da presença de Deus, nos faz uma alma amarga. E Noemi um dia então decide sair daquele lugar de estado e dar ouvido a uma voz. Eu sei que na terra de Belém, lá tem pão, eu volto para lá. Atitude. Hoje Deus está te dando a atitude de sair deste estado e dizer: eu quero viver essa vida em abundância com o Senhor. Está doendo aqui, tem áreas da minha vida que está doendo, tem situações aqui que eu pensei em desistir. Reconheça a dor, isso não é o problema. Você está diante do médico dos médicos, você está diante daquele que pode tocar e pode operar. Reconhecer é mostrar a sua inabilidade, é mostrar a sua pequenez diante daquele que pode todas as coisas. Isso é a presença de Deus. Quando nós entendemos que reconhecer o Senhor traz pra gente uma vida de alegria, traz pra gente uma alegria que não vem dessa terra, mas vem do alto. Por isso que no Salmo 46 a palavra de Deus, ele diz que as nações estavam se derretendo, mas vinha um rio. O rio vinha do alto para baixo. E eu quero profetizar na sua vida hoje que o rio vai lavar. Esse rio vai lavar, e vai lavar de alto para baixo. Não vai vir de baixo para alto, vai vir de alto para baixo. E onde ele passar, ele vai lavar, ele vai purificar. Porque ele é o alto, ele vem do alto para baixo. E ele se importa com você, ele se importa com a sua vida, ele se importa com... E nessa noite eu quero dizer para você: existe um rio, Senhor, que flui do teu... Adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. E eu quero te convidar você a sair do seu lugar hoje com uma atitude de fé.
Com uma atitude hoje, permitindo esse rio te lavar. Ainda que tinha áreas da sua vida que você olhava e dizia: nessa área que não está existindo, não tem como acontecer mais nada, está tudo atrapalhado. Deixa eu dizer, há um rio passando neste lugar. E há um rio passando aí onde você está agora também, cujas águas não cessam, cujas águas não param. Ele vem e lava, Ele vem e purifica. E eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua casa hoje, eu quero declarar que Ele tem um amor eterno por você, Ele tem um amor eterno por você. Há uma bondade de Deus, e Ele é Deus que te limpa, que te purifica. Ele purifica curando as suas memórias, curando os seus traumas, curando. Basta reconhecer. Reconheça hoje, reconheça hoje. Eu quero te convidar hoje, você que está aqui conosco, você que está aí online, a declarar esse rio limpando você hoje. Você que quer hoje, você que teme Ele,